Você ouve agora Mania de Paz, o seu momento de reflexão, aqui na Mania FM. Meu querido amigo, ouvinte da nossa Rádio Mania FM, que alegria chegar até você nesta segunda-feira do dia de hoje. Peço a Deus que abençoe a você e a sua família com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que este ano que nós estamos iniciando seja de fato um ano agraciado e abençoado por Deus, em que os nossos sonhos se tornem realidade. E neste dia de hoje eu chego a você para que nós possamos meditar juntos a palavra que hoje Deus nos dirige. Por isso, eu te convido a ficar ligadinho conosco e meditar conosco nesta segunda-feira o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículos de 12 a 17 e 23 a 25. Evangelho que nos é proposto para a nossa meditação neste dia de hoje, que nos ajuda a fortificar a nossa fé para sermos nós as testemunhas de Cristo e anunciarmos as suas maravilhas e o seu amor ao longo deste ano. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama se espalhou por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão e irmã ouvinte do nosso programa Mania de Paz, o evangelho que nós ouvimos no dia de hoje é o início da pregação de Jesus. Jesus entra num caminho que foi aberto por João Batista e aprofunda este caminho. O centro escolhido por ele para a missão na Galileia é Cafarnaum, em meio às regiões sobre as quais primeiro caiu a treva da ocupação assíria, e as quais agora é levada à luz da promessa do Evangelho. A boa nova gritada por Jesus é a do reino dos céus. Deus vem reinar sobre a terra e cumprem-se as promessas. A fidelidade bate então à porta. É necessário então dispor-se a acolher o reino com a conversão, isto é, com uma volta a Deus. Toda a vida deve mudar. Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, Ele é a luz. Foi mandado pelo Pai para iluminar o povo imerso nas trevas e anunciar o reino de Deus aos que permaneciam na terra da sombra da morte. O reino que Jesus convida a todos a pertencer como o maior dom do Pai não encara a posse de bens terrenos, o exercício do poder, o alarde da glória. É também a negação e a antítese das nossas categorias humanas. Por isso, ele exige de cada um de nós conversão. É um reinado onde o maior deve tornar-se o menor, onde quem tem autoridade deve exercê-la a serviço dos irmãos, no qual são declarados bem-aventurados os humildes,
os mansos, os puros, os pobres, os sofredores. E o grande sinal deste reino que acontece entre nós é visto de forma concreta nas curas em favor daqueles que estavam oprimidos, os endemoniados, os epiléticos, os paralíticos. Porque só destes, dos humildes, de fato é o reino dos céus anunciado por Jesus. Reino que é acolhido com fé e humildade, que é difundido e testemunhado com a vida. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, neste dia de hoje é o próprio Cristo quem nos chama a sairmos das trevas da ignorância e nos encontrarmos com a luz da verdade, que é Ele mesmo, o Cristo nosso Senhor, que habita entre nós, que está junto da nossa humanidade para nos libertar de tudo aquilo que nos impede de seguir e de servir e de construir o reino de Deus que é confiado a cada um de nós. Que nós possamos então, com a força do Espírito Santo de Deus, testemunhar este Cristo com a nossa vida e anunciar o reino de Deus a todos aqueles com quem nós nos encontrarmos. E que venha sobre nós, sobre a nossa missão, a bênção do Deus rico em misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Mania de Paz, o seu momento de reflexão, aqui na Mania FM.